Olá, estamos de volta e eu espero que o Espírito Santo de Deus possa nos dar entendimento e sabedoria para compreendermos esse tema tão importante para a minha vida e para a sua, que é a sacudidura. Pois bem, nós estudamos nos temas passados que a sacudidura é um evento real, está acontecendo, uma profecia que está se cumprindo em nossos dias, que vai aumentando de intensidade até a grande sacudidura final que nós vamos ter por volta da época do decreto dominical. Nós vimos também que por várias causas as pessoas vão nos abandonar. Mas quando você abre a Bíblia em Amós, capítulo 9, verso 9, você vê claramente o seguinte: porque eis que darei ordens, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. A sacudidura ou peneiramento, agora que nós já sabemos as causas, vem uma outra pergunta decorrente das causas. Mas quem sairá por causa da sacudidura? Em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 81, diz: não vai longe o tempo em que a prova envolverá a todos. Nesse tempo o ouro será separado da escória na igreja. Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho tornar-se-ão trevas. Médicos, pregadores, líderes, pessoas de influência, pessoas famosas que hoje exercem grande influência em nosso meio, vocês vão ver que, infelizmente, vão ser seduzidos, vão ser enganados, ou mesmo desviados dos seus caminhos e vão nos abandonar. Com isso, muita gente que nós olhamos hoje e dizemos assim: meu Deus, como pode? Essa pessoa é uma bênção em nosso meio. Infelizmente, vai deixar a fileira da igreja de Deus e vai para a fileira do outro lado, vai para a fileira do inimigo. Vai ser muito triste isso. Ellen White menciona em O Grande Conflito 608, homens de talento que ao aproximar-se a tempestade, homens de talento e maneiras agradáveis, que se haviam já regozijado na verdade, empregam sua capacidade em enganar e transviar as almas. Tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos. Vocês notaram? Nós estamos criando, de uma maneira de falar assim, uma ilustração, nós estamos criando algumas cobras em nosso meio. Por quê? Os piores inimigos nossos vão se levantar daqui de dentro. E meus amigos, nós estamos vendo isso à medida em que nós vamos vendo grupos se formando, confederações se ajuntando contra a igreja de Deus. Quem é que está ali no meio movimentando isso? Pessoas que já foram do nosso meio, pessoas que um dia já conviveram conosco, pessoas que já foram da nossa fé. E isso é cumprimento da profecia, porque já está ali previsto, predito que isso iria acontecer. É lamentável, mas homens de talento vão nos abandonar. Outro grupo que vai nos abandonar são famílias inteiras. Em Testemunhos para Ministros, página 411, é dito o seguinte: mesmo em nossos dias, tem havido e continuará a haver famílias inteiras que uma vez se regozijaram na verdade e que perderão a fé devido às calúnias e falsidades que lhes foram apresentadas com relação àqueles a quem amavam e com os quais tiveram agradável conselho. Calúnias e o quê? Falsidades. Você notou bem? Pessoas que chegam e ficam dizendo assim: as mulheres todas, elas estão, os jovens todos, os pastores todos, os irmãos todos, colocam exatamente problemas isolados de pessoas que existem realmente e colocam como se toda a igreja... Teve uma pessoa que chegou para mim e disse assim: pastor, a igreja está apostatada. Aí, meu amigo, desculpe, infelizmente, são essas calúnias e falsidades. Porque nós termos pessoas em apostasia é bem claro por causa do joio que está no meio do trigo. Mas dizer que a igreja de Deus está apostatada ou está em apostasia, aí já é outra coisa. Meu querido amigo, meu querido irmão, para isso que existe sacudidura, para purificar a igreja. Mas, infelizmente, famílias inteiras vão dar ouvidos a essas calúnias e falsidades e vão nos abandonar. Portanto, meu querido amigo, evite isso. Evite ficar falando mal de pregadores. Evite ficar falando mal de pastores, evite ficar falando mal de irmãos, principalmente na hora do almoço, quando a família está reunida. Evite ficar criticando pessoas na frente dos filhos ou da esposa. Quando tiver algum problema, converse diretamente com a pessoa. E quando não conseguir resolver,
Saiba, entregue na mão de Deus. Mas não se esqueça que, infelizmente, esses venenos soltos, nós não sabemos a quem pode envenenar e desviar dos caminhos de Deus. Outro grupo que vai sair em meio à sacudidura está mencionado da seguinte maneira em Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 41. Vi em visão 2 exércitos em luta terrível. Grupo após grupo do exército do Senhor se juntava ao inimigo. Infelizmente, grupos inteiros vão nos abandonar. Sabe? Grupos, as pessoas se ajuntam, tem ali seu núcleo, suas pessoas, seu rol de amizades, eles infelizmente vão se agrupar e na hora da sacudidura vão nos abandonar para ir para outros grupos. Mas, meus amigos, presta bem atenção. Uma vez um zelador me procurou, zelador de igreja, trabalhador, gente boa, disse assim: pastor, pregaram lá na igreja hoje que pastores com as suas igrejas inteiras e até os zeladores vão se perder, vão se apostatar. Deixa eu falar uma coisa para vocês, isso é uma falsa profecia. Ellen White em nenhum momento falou sobre isso. E no dia que eu fui lá naquela igreja, preguei e mostrei isso, nossa, o irmão estava tão feliz que toda hora ele cutucava no pregador lá, tá vendo? Tá vendo? Por quê? Porque a pessoa pregou falso e agora vai ter que ouvir exatamente isso. Ellen White nunca mencionou que pastores com suas igrejas inteiras se perderão. Grupos sim, são grupos assim que se isolam, mas se juntam e agora se separam. Mas, pastores com igrejas inteiras, nós não temos isso. Em O Grande Conflito 608 diz que ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Ou seja, aquela turma que, não, está na igreja, daqui a pouco está caindo na cerveja, está caindo no motel, está caindo na maconha, está caindo exatamente no cinema, no mundo, na balada. Vocês entendem? Estão caindo aí exatamente na pornografia, no erro, no pecado aberto. Essa turma que fica com um pé fora, um pé dentro, é mundo, é igreja é mundo. Resultado, eles não vão suportar e vão ficar do lado do mundo, porque o coração deles é de lá, o gosto deles é de lá, e eles vão ficar do lado de lá. E meus amigos, será que o seu coração está apegado demais às coisas deste mundo? Como é que anda a sua vida, você que está me ouvindo nesse momento? Será que você é mais um daqueles que infelizmente tem ficado exatamente com o nome na igreja, até dia de sábado está lá, mas infelizmente tem ficado com o coração, com a vida nos momentos lá no mundo? Meu querido amigo, abandona esse mundo. Fica do lado de Deus, da tua igreja. Fica do lado da verdade. Porque infelizmente, à medida que a sacudidura vai aumentando, você vai acabar saindo daqui e ainda vai passar para as fileiras do inimigo. Não permita que isso aconteça em sua vida. Esse é o apelo, essa é a clareza, essa é a mensagem. Arrependimento. E aproveite enquanto você pode, Deus está mostrando para você claramente através da mensagem da sacudidura. O outro grupo que vai sair é o grupo da sujeira das falsas teorias. Veja o que Ellen White menciona em Testemunhos para Ministros, página 112. Ao vir a sacudidura, pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais não ancorados em parte alguma são como a areia movediça, escorregam para qualquer posição para agradar a tendência de seus sentimentos de amargura. Ellen White foi precisa. A amargura, mágoa, é que junta-se com a falsa teoria e leva à apostasia. A pergunta gerada por isso é clara: como é que pessoas que nascem, crescem, vivem, são gerações e gerações de adventismo em nosso meio, e agora chegam e simplesmente se desviam? Presta bem atenção. Em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 411, Ellen White diz uma coisa muito interessante. Demos um claro e sincero testemunho, diretamente ao ponto, de que o hipnotismo está sendo usado pelos que apostataram da fé, e de que não devemos emparelhar-nos com eles. Por meios dos que apostatam da fé, será exercido o poder do inimigo para desencaminhar a outros. Vocês notaram? Quando uma pessoa chega e começa para você: o Espírito Santo não existe, o Espírito Santo não é Deus. Sabe o que ele estava usando? Um método hipnótico. Quando uma pessoa começa a dizer: a igreja adventista está apostatada, ele está usando um método hipnótico. Alguns fazem isso de forma consciente, outros de forma inconsciente.
Mas não importando se fazem consciente ou inconsciente, mas uma coisa é certa. Ellen White menciona que eles usam método hipnótico. Portanto, esses DVDs contêm material hipnótico, esses folhetos, esses materiais contêm material hipnótico, essas conversas são conversas de tentativa de transe hipnótico. Por isso que você pode abrir a palavra de Deus e mostrar claramente para eles, e eles não conseguem captar por quê? Porque estão ali sob o poder do hipnotismo que controla a mente deles. Ellen White nos dá uma advertência em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 390. E sabe qual é a advertência? Não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus. Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização, pois isso significaria apostasia da verdade. Não importa o rótulo que use, não importa o nome que use, se é de Deus, vai estar junto com a igreja de Deus, trabalhando com a igreja de Deus e não contra ela. Não é grupo dissidente nem separatista. E não adianta vir com engano, não. Nós somos ministério independente. Meu amigo, se é para apoiar a igreja, vai ficar com a igreja e não contra a igreja. Nós temos que definir bem claro isso daí, porque nos países onde as coisas se soltaram, meus queridos amigos, a gente viu que virou uma verdadeira bagunça essa questão. E nós não podemos aqui, no nosso território, permitir que essas pessoas venham com ideias separatistas e nós não darmos uma reação clara, baseada na palavra de Deus, e mostrarmos claramente que entrar em novas organizações significa o quê? Apostasia. E isso tem que ser mostrado bem claro. Por isso, meu querido amigo, veja bem, quando uma pessoa chega e diz assim, não, mas acontece o seguinte, é que esses grupos querem formar um remanescente do remanescente. Remanescente do remanescente? Olha o que Ellen White menciona em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 179. Tomais passagens dos testemunhos, que falam do fim do tempo da graça, da sacudidura do povo de Deus, e falais da saída dentre esse povo, de um outro povo mais puro, santo que surgirá. Você viu, no tempo dela já tinha essa ideia que ia surgir um povo mais puro, um remanescente do remanescente. Presta atenção no que ela vai falar agora. Ora, tudo isso agrada ao inimigo. Aceitassem muitos os pontos de vista que avançais, e falassem e agissem baseados nisso, e veríamos uma das maiores exibições de fanatismo, jamais testemunhadas entre os adventistas do sétimo dia. Isso é o que Satanás quer. Você notou? Teoria do remanescente é diabólica, nas palavras claras de Ellen White. Então, portanto, meu querido amigo, como que nós iríamos participar desses grupos? Como é que nós iríamos entrar nesses grupos? Infelizmente, muitos nos abandonarão. E você viu que vão participar de grupos, você viu que vão sair em quantidade, você viu que iriam desviar-se para a sujeira mundana, para a sujeira das falsas teorias e outras causas mais que nós estamos vendo que, infelizmente, vão nos assustar, vão chegar até nós, vão tentar nos enganar, vão tentar nos seduzir. Mas, meu querido amigo, a segurança da palavra bíblica, da palavra profética é clara. É por isso que Amós capítulo 4, verso 12 diz, portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Nós não podemos estar no meio do grupo dos que vão sair, nós devemos permanecer com aqueles que vão ficar, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus Cristo, ele é o personagem central da sacudidura. E você viu que muitas pessoas nos abandonarão. Você viu que será uma quantidade maior do que eu e você podemos imaginar. E em meio à sacudidura podemos perguntar, e nós? Permaneceremos firmes? Ele tem a solução. Em Apocalipse capítulo 3, a mensagem da testemunha fiel e verdadeira é a seguinte, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Jesus, por sua vez, faz essa mensagem, esse apelo à sua igreja, a igreja de Laodiceia. Eu sei que nós usamos esse texto, muitas vezes, para poder apelar para pessoas que não conhecem Jesus. E não está errado. Mas não se esqueça que, primariamente, este é um apelo para aqueles que já conhecem Jesus, que já fazem parte da igreja de Jesus, da igreja remanescente, a igreja de Laodiceia.
Esse apelo é simples, claro, direto e objetivo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele quer, ele está lhe chamando. Para que você não saia, você precisa permitir que não somente ele seja aquele de quem você diz que é o Senhor, mas que ele seja realmente o Senhor da sua vida. Não somente aquele que diz que deve ser o Salvador, mas que ele seja o Salvador da sua vida. Jesus quer que você viva uma vida de dependência, de obediência, de servidão, porque não se esqueça que o fardo dele é suave, é leve, e ele diz bem claro, troque comigo, porque eu vou permanecer com você e eu vou te dar toda a força. Para isso, permita que Jesus esteja em sua vida, permita que Jesus atue em sua vida, permite que Jesus realmente viva em sua vida. É isso que ele chama, é isso que ele pede e é isso que ele quer. E você, vai abrir a porta da sua vida, do seu coração para ele? Permita, meu querido. Ele quer isso agora, neste momento, e é de você.